Hoje é dia de celebrar, Deus nos fez aqui chegar. 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Saudamos a todos os presentes com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É um prazer receber irmãos de outras igrejas, amigos. Vejo alguns vizinhos nossos também. Muito obrigado pela presença de vocês nesta data tão especial desta Igreja Batista
em Vila Pires, Igreja de Cristo Jesus. Ela faz parte da Convenção Batista Brasileira, uma igreja que observa os princípios da doutrina segundo a Convenção Batista Brasileira, e nesses 50 anos esta igreja tem sido fiel na pregação do Evangelho e na preservação da sã doutrina bíblica. No dia 25, exatamente no sábado, como hoje, de 1975, pastor Antônio Flora de Oliveira, a convite do pastor Juvencio Liberino, da Primeira Igreja Batista de Santo André, convida-o a orientar a congregação batista de Vila Pires a se organizar em igreja. Em 25/7/76, às 15 horas, no templo da Primeira Igreja Batista de Santo André, dá-se o início do concílio para a organização da Igreja Batista de Vila Pires. Pastor presidente Juvencio Liberino de Oliveira, secretário pastor Edson Queiroz de Oliveira, orador pastor Bill Fraser, examinador pastor Tito Rodrigues Linhares, leitura do pacto pastor Antônio Flora de Oliveira, oração consagratória pastor Juvencio Liberino de Oliveira, sendo o seu primeiro pastor da Igreja Batista de Vila Pires, pastor Antônio Flora de Oliveira. Às 16h15, dissolve-se o concílio. Vocês receberam esse boletim especial desta celebração, e aí vocês podem visualizar a foto do primeiro pastor Antônio Flora. Pastor José Alvair Lemos Machado pastoreou esta igreja de 11 a 78 a 30/3/84. E o pastor Joel Zwerchowski, do 6 de 87 até o presente instante. No dia 6 de junho, completamos 39 anos de ministério nesta igreja. Eu sou aqui da região do ABC, o único pastor com 39 anos na mesma igreja. Há outros pastores que me sucedem depois de outras igrejas, como o pastor da Primeira Batista de São Caetano, pastor Sebastião. Conversamos com ele neste último sábado, numa reunião de posse de pastor da igreja filha da Igreja Batista de Vila Pires, ali no Clube de Campo. 3 igrejas organizadas, vários pastores, pelo menos 8 seminaristas ordenados, temos alguns aqui, logo vamos apresentá-los. Então, essa palavra ligeira sobre a Igreja Batista de Vila Pires, e com muita alegria e gratidão ao Senhor, celebramos este culto, comemorando esses 50 anos, né? Em setembro, esta igreja terá que fazer outra festa muito grande aqui também, de 50 anos. Já estou dando recado para a diretoria. Pastor Joel Ivone fará 50 anos de casado agora em setembro, não é? E no próximo ano, 6/6/27, 40 anos de ministério aqui, se Deus permitir, não é? São datas bonitas e significativas e que vale a pena a gente celebrar. Ok? Convido a todos a se colocar em pé, por favor. Na ordem de culto, nós temos uma oração invocatória. Eu vou pedir ao pastor Geraldo Farias, que foi seminarista da nossa igreja,
formou-se por esta igreja, está em Boituva, pastoreando a Igreja Batista de Boituva, está aqui com a família. Eu peço ao pastor Geraldo que faça esta oração de invocação. Pai Celestial, nós celebramos o Teu nome, ó Deus, por esta história, os frutos e a bênção do Senhor nesse solo, nesse lugar e por décadas. Louvamos o Teu nome, ó Deus. Hoje tributamos, agradecemos, homenageamos ao Senhor, o cabeça da igreja, por essa iniciativa e pelas vidas, ó Deus, que aqui serviram, especialmente na memória dos 2 primeiros pastores, a quem o Senhor já chamou à glória celestial, mas que foram pessoas, ó Deus, que dedicaram suas vidas, ó Deus, para plantar, solidificar. E esse último ministério, ó Deus, o pastor Joel, ao longo desses últimos anos, louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, recebe toda a gratidão do Teu povo, o cântico, ó Deus, inteiro, sincero, honesto, em celebração ao Teu nome. E assim estamos nos preparando para o glorioso encontro do Teu povo com o Senhor. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém e amém. Amém. Recitativo bíblico aqui na tela, Jeremias 10:6 e 1 Crônicas 16:25. Todos participemos desta leitura. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível que todos os deuses. Louvemos ao Senhor. Paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Glória a Deus. Nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte desse tempo, e nós queremos dizer o quanto o nosso Deus é grande, porque até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. Por isso convido você a levantar suas mãos, sua voz, adorar ao Senhor como você puder, e vamos dizer quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Ele é grande, quão grande é o meu Deus.
o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é o nosso Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, te seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem,
viagem, te seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
sentar. Irmãos, se nós ficássemos aqui, somente esse culto não bastaria para nós dizermos, nesses 50 anos, não é? Todas as histórias que essa igreja já vivenciou. Mas, acima de tudo isso, a gente dá graças a Ele. A gente acabou de cantar isso, não é? Com o nosso coração. Então, eu quero aqui convidar a nossa irmã Benedita Ivone, né, que é também uma das nossas queridas irmãs, membro, continua aqui, a nossa rainha, né, como a gente diz. Vem aqui, Ivone. Você vai orar em gratidão a Deus pelos 50 anos dessa igreja, não é? Então, eu quero que você nos eleve a Deus em oração, em gratidão. E também eu quero chamar a irmã Inês, que está aqui conosco também, é uma das membros fundadoras, né? Foi membro fundadora dessa igreja. Então, por favor, vem aqui também. Tudo bem, irmã querida? Graças a Deus, por favor. Então, nós vamos agradecer ao Senhor. Se você está feliz juntamente conosco, você vai dizer, obrigado, Senhor. Vamos dizer isso todos? Vamos dizer? Obrigado, Senhor. Obrigado. Ah, sim. Sim, ela é também membro fundadora aqui, né? Toninha, venha cá, por favor, também. Ela falou que a vozinha dela hoje não está muito boa, tá? Para orar, mas vamos orar também junto com... Não, a Toninha não é fundadora, né? Mas é mais antiga. Ai, gente, me ajuda. Você é a mais velha? Tá bom. Então, tá. Então, nós vamos começar com a Inês, depois a Benedita Ivone e depois a querida... Todas vocês me viram pequenininha aqui. Não é verdade? Para você que está nos... faz muito. Para você que está aqui pela primeira vez, né? Esse segundo banco aqui que está o irmão Milton... no dia 6 de junho de 87, eu estava exatamente aqui, com um vestido azul rodado, com a idade da minha filha hoje, 5 anos. E como a igreja hoje aqui, repleta de pessoas. E com 5 anos a gente não sabe lá muito o que está acontecendo, né? A gente só vive. E o meu pai aqui, os pastores, meu pai tomando posse nessa igreja, e eu só ficava olhando para trás. Olhando o povão que estava, né, nesse momento. E assim, praticamente 30 e poucos anos da minha vida, né? Eu passei aqui, eu só saí daqui para me casar. Então, e fiz muito bem, né? Isso aí. Então, é só gratidão e vocês vão orar por tudo isso. Amém. Ó grande Deus, nós temos tanto para te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui comemorando esses 50 anos aqui de organização, Senhor. Como nós te louvamos, ó Pai, queremos cada dia tender louvores, ó Deus, pelo crescimento desta igreja, pelo amor, Senhor Deus, pela fraternidade que sentimos aqui uns com os outros. Ó meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Obrigado que o Senhor desembaraçou o caminho e nos trouxe aqui nessa noite para glorificar e exaltar o Teu nome e Te adorar na beleza da Tua santidade. Dizer que santo, santo é somente o Senhor. E nós queremos louvar por cada vida que está aqui, Pai querido, por cada vida que tem consagrado, que tem se dedicado a fazer esse trabalho tão maravilhoso, Senhor, onde estamos aqui participando, meu Pai. Eu te louvo e te glorifico pela vida de cada um e faço essa oração grata a Ti, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós vamos te agradecer por todas as bênçãos e graças que o Senhor tem concedido para nós aqui, Pai. Em todos os momentos, tivemos momentos difíceis, o Senhor sabe disso, mas o Senhor por todos os instantes esteve conosco. Porque o Senhor é Deus que está sempre com todos nós. Obrigado por eu estar aqui, Pai. Faz tempo que eu estou aqui, Senhor. Inclusive, vou só falar uma
pequena coisa. Eu vim aqui na igreja, o sobrinho dela que me atendeu num sábado. Eu tinha meu neto ele era hiperativo, ele não dormia de dia, não dormia de noite. E um sábado eu estava andando aqui com a minha filha, com ele, para ver se ele dormia. E nós ouvimos meninos, o Elias, cantando e orando aqui. E nós entramos nessa igreja. E ele orou por nós e conversou com a gente muito. E daí em diante eu estou aqui, Pai. Ele fez 43 anos, eu estou nessa data aqui. Eu só posso louvar a Deus, por Deus primeiro, depois por todos os outros irmãos que estão aqui, os que já foram, e tiveram um carinho muito grande por mim, estão tendo agora. Eu só posso agradecer a Deus primeiro, e a todos vocês, todas essas pessoas que me conhecem há tempo. Só posso agradecer, que eu sei que vocês têm orado por mim e por nós. Meu Deus, só posso agradecer, Pai, por tudo isso que já aconteceu nessa igreja. Ela está perdurando aqui, porque o Senhor está segurando todos nós, o pastor e todos os outros que já passaram por aqui, Pai. Eu só posso agradecer, não tenho muitas palavras para falar, meu Pai. Mas em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Teu Espírito Santo, só posso agradecer por tudo que está acontecendo hoje aqui. Merecimento para o Senhor, ainda é pouco que a gente faz, Pai. Mas louvado seja Deus e muito obrigada por essa oportunidade de falar com o Senhor e agradecer aos irmãos por tudo, o pastor. Muito obrigado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Graça e paz a todos os irmãos. É só uma palavrinha antes de orar. Eu quero dizer que eu estou bastante feliz por estar aqui. Eu cheguei aqui um ano antes do nosso pastor, que atual agora, o pastor Joel, e cheguei aqui, portanto, então, se tem 39 anos que ele aqui está, para mim, 40 anos que eu estou aqui, na mesma igreja, louvando a Deus e servindo. Então, para mim, eu tive aqui comigo minha mãe, meu esposo, que já estão com Jesus, e eu não sei por quanto tempo ainda vou estar aqui, mas eu estou muito feliz e emocionada muito de ver meus irmãos aqui, que há tempo não via, pastores, porque a gente ama de coração. Então, é gratidão mesmo, como a Ivone, a Inês. Então, o coração da gente bate mais forte neste momento. Então, eu convido agora a igreja para a gente orar, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, esta celebração, Senhor, diante de Ti estamos, nestes 50 anos desta igreja, e queremos Te honrar, Senhor, Te agradecer de todo o nosso coração, porque o Senhor é um Deus fiel, e Tu és bom e abençoador. E nós Te agradecemos por isso, Pai querido. Te agradecemos pelos fundadores desta igreja, Pai. Igreja que tem com os propósitos firmados, fundamentados pelo Senhor aqui neste lugar. Quantas vidas por aqui passaram, Senhor. Ó Deus bendito, nós Te agradecemos pelos pastores que por aqui passaram. Te agradecemos pelo pastor atual da igreja, para nosso pastor Joel, e a sua família, que com muita dedicação e presteza tem cuidado deste rebanho. Ó Deus, à frente desta igreja por 39 anos, nós Te louvamos, Senhor, e pedimos-Te que os abençoe poderosamente. Ó Deus, e pedimos-Te neste momento, pelos que nos visitam, todos aqueles que estão nos visitando, recebam de Deus a graça neste momento, quer seja de cura, de libertação, de alguma coisa que tem no seu coração. O Senhor é um Deus que abençoa nesta noite e deseja abençoar as nossas vidas, Pai querido. Queremos orar também por aquele que vai pregar a palavra nesta noite. Pedimos-Te, Pai, que ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que recebamos a Tua palavra, Senhor, e que possamos sempre Te honrar e glorificar o nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos
fazer aqui a apresentação dos visitantes, mas não dá para apresentar um a um, né? Hoje a casa está cheia, então vamos fazer assim. Você que visita pela primeira vez esta igreja, pela primeira vez você está entrando aqui, fique de pé, por favor. Que bom. Ali é o meu amigo William, né? Amigo do meu pai primeiro, né? Da gráfica. Que ele que confeccionou, viu, irmãos, esse lindo boletim. Obrigado, William. A esposa, o filho são membros da primeira igreja batista, né? Santo André. Sejam muito bem-vindos. Aqui também temos o senhor. Ali atrás, qual o seu nome, senhor, por favor? Milton, me ajuda com o nome dele? Isso. O seu esposo, Graça, isso. Antônio, bem-vindo também, Antônio. Ali atrás, com a filhinha, eu tenho o Fábio, né, Fábio? E eu quero falar rapidamente para vocês quem é o Fábio, né? O Fábio, ele trabalha aqui na AME. Ele é assistente social. Isso. Eu agradeço muito a ele, estou feliz por ele estar aqui. Ele foi instrumento nas mãos do Senhor para o início do meu tratamento do câncer na próstata. Ele me ajudou tremendamente. Tudo começou com ele. Com ele, isso mesmo. E já o abraçamos, já agradecemos. Ali atrás, por favor, o nome de vocês. Eu também já cumprimentei. Marília e Guilherme. Sejam bem-vindos aqui nesta casa. Desse lado de cá, ali atrás, por favor. Marcelo e Cibele, bem-vindos também aqui. E aqui também é uma família toda, né? Qual o nome de vocês? Rosana? Tatiane? Mariana? Sejam bem-vindas. Podem se assentar. Agora, você que já foi membro da Igreja Batista de Vila Pires, fique de pé. Não importa o ano que foi. Olha só, uma salva de palmas aqui, né, para tantas pessoas. Sejam bem-vindos. Não vou citar os nomes, porque temos vários aqui, né, de várias fases. Sejam bem-vindos. Podem sentar. Agora, os pastores presentes aqui, fiquem de pé, por favor. Os pastores, fiquem de pé. Aqui, pastor Geraldo, pastor João Neto, pastor Reinaldo. Sejam também bem-vindos e também foram membros desta casa, né? Que bom. Aqui também chegou, né? Aqui. Minha irmã e meu cunhado. Sua irmã e seu cunhado. Bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Que bom. Muito bem. Agora, também para vocês que não são da casa e não conhecem, vão conhecer agora uma visitante, né? Que é a Isabela Zverkovski Sanches. Aqui também, para quem não conhece, é o meu esposo, Wesley. Estamos casados já há 9 anos, né? E ela é a cara do pai, tá ok? E, enfim, e temos servido ao Senhor ali na Igreja Batista do Ipiranga, com o pastor Nelson Pacheco, já 6 anos, né? Nós estamos ali, o Wesley é ministro de música daquela igreja, mas também, ao mesmo tempo, sempre estamos aqui, né, Wesley? Cooperando também aqui na Vila Pires. E quando eu conheci o Wesley, o conheci como músico profissional, violinista, e temos tentado passar isso para a Isabela, né? Eu sempre fui das teclas e o Wesley aí das cordas, das teclas também, mas ela tem aprendido violino, que é um instrumento extremamente difícil de aprendizado, e o vovô pediu: Isabela, se prepara para tocar no aniversário da igreja. Claro que o que nós vamos ouvir aqui é uma amostra, né, do que ela está aprendendo, e que os irmãos apreciem com gratidão, né? Esse é o motivo da minha gratidão, porque eu estava aqui assim também, né? Então, agora ver ela aqui é uma alegria imensa para nós. E ela vai tocar uma canção que todos nós conhecemos, que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, vamos louvar o Senhor.
conhece a Jesus, aleluia, amém. Pode convidar ela, viu, para o seu aniversário, sua comemoração. Ah, irmãos, que alegria. A nossa querida irmã Ivone, levanta a mão só assim, Aninha, ela está aqui no Data Show. Ela, o esposo Milton, estão também já há algum tempo aqui conosco. E ela preparou de uma forma tão singela, especial, um cronograma, né? Não dá para colocar tudo aí, né, Aninha? Mas ela preparou para nós um cronograma desses 50 anos. Então, ela mesma vai narrar, vai dizer para os irmãos os fatos que vão aparecendo. Eu vou pedir para alguém apagar a luz aqui, por favor, da frente, para que possamos... Ah, não pega? Tá, pode deixar assim, porque estamos filmando o culto. Obrigada, irmã. E a Aninha vai estar, então, narrando para nós. Hoje é dia de celebrar, Deus nos fez aqui chegar. 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente, levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Cada vida, um testemunho. Cada família, um altar. Nossa missão continua viva. Vamos, Jesus, anunciar. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente, levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Hoje é dia de celebrar, Deus nos fez aqui chegar. 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente, levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Cada vida, um testemunho. Cada família, um altar. Nossa missão continua viva. Vamos, Jesus, anunciar. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos
centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Hoje é dia de celebrar, Deus nos fez aqui chegar. 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Cada vida um testemunho, cada família um altar. Nossa missão continua viva. Vamos, Jesus, anunciar. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Hoje é dia de celebrar, Deus nos fez aqui chegar. 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Cada vida um testemunho, cada família um altar. Nossa missão continua viva. Vamos, Jesus, anunciar. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Hoje é dia de celebrar,
Deus nos fez aqui chegar, 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Cada vida um testemunho, cada família um altar. Nossa missão continua viva. Vamos, Jesus, anunciar. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Hoje é dia de celebrar. Deus nos fez aqui chegar, 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Cada vida um testemunho, cada família um altar. Nossa missão continua viva. Vamos, Jesus, anunciar. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Hoje é dia de celebrar. Deus nos fez aqui chegar, 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Cada vida um testemunho,
cada família um altar. Nossa missão continua viva. Vamos, Jesus, anunciar. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente, levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Hoje é dia de celebrar, Deus nos fez aqui chegar. 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente, levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Cada vida um testemunho, cada família um altar. Nossa missão continua viva. Vamos, Jesus, anunciar. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente, levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz essa geração. Nesse instante, irmãos, nós vamos cultuar ao Senhor na consagração de dízimos e ofertas. Aquelas pessoas que nos visitam, por favor, não fiquem constrangidos, fiquem à vontade. Isso é uma responsabilidade dos membros da igreja. Os dízimos e ofertas são destinados para o sustento das atividades da igreja local. Caso você queira de boa vontade ofertar, fique à vontade, ok? Vamos nos colocar em pé. Nós temos um tema, temos uma divisa e uma música composta pelo meu genro Wesley Joyce, uma música especial para esta ocasião. Enquanto vamos cantar, você tem a alegria de cultuar ao Senhor com a consagração do seu dízimo e oferta. Oremos. Pai Santo e bendito, consagramos nesse instante parte dos bens que o Senhor nos tem dado, as muitas bênçãos com as quais o Senhor nos tem abençoado. Ó Pai, abençoa, Pai, a cada pessoa, a cada irmão, que nesse instante louva o Senhor com gratidão, consagrando o seu dízimo e a sua oferta. E abençoa aqueles que, comissionados pela igreja, administram as finanças. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.
Hoje é dia de celebrar. Deus nos fez aqui chegar. 50 anos de louvor, proclamando seu amor. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente, levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz esta geração. Cada vida um testemunho, cada família um altar. Nossa missão continua viva. Vamos, Jesus, anunciar. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. Seguimos em frente, levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz esta geração. Até aqui o Senhor nos sustentou, com sua graça nos fortaleceu. Aprendeu? Bênçãos e propósitos Deus tem pra nós. E Ele continuará tendo, renovando. Seguimos em frente, levantando a voz. Jesus é o centro, nossa canção. Ele conduz esta geração. Bem, podem sentar os irmãos. Quero convidar aqui a assumir o púlpito desta igreja, querido pastor, amigo, Eli Bento Correia, membro da Igreja Batista do Ipiranga, por 9 anos, foi missionário na Argentina, pastoreou a primeira Igreja Batista de Mauá, a Batista de Ebenezer na Moca, também a Igreja Batista do Ipiranga, faz parte da Academia de Letras, é escritor, pastor e escritor, tem alguns livros de sua autoria, são excelentes, e recebi hoje este que foi editado recentemente, no mês de maio, a primeira edição da produção da APEL, Academia Paulistana Evangélica de Letras. Que beleza. Ok. Vamos orar pelo pastor. Ele vai usar da palavra e o Espírito do Senhor, com certeza, vai revelar ao coração de cada um, segundo o seu querer, pela palavra que será proclamada. Pai Santo e bendito, nesse instante, colocamos a vida do pastor Eli Bento Correia nas tuas mãos, quando a tua palavra será aberta, lida e proclamada. Que a unção do Espírito do Senhor seja de maneira muito especial sobre a sua vida nesse instante. Amém. E que cada coração aqui presente seja agraciado pelo poder da tua palavra. Assim oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Muito obrigado, pastor Joel, pela sua apresentação. E realmente temos ligações, nos conhecemos há algum tempo, né? Eu conhecia quando meu cabelo ainda era preto.
Depois os tempos roubaram e chegamos assim. E quando a Joyce me convidou para estar com vocês aqui, eu fiquei muito feliz pelo fato de revê-lo, rever sua esposa também, a nossa irmã Ione. Eu não poderia furtar meu privilégio de estar com vocês nesta noite, nesse momento de vitória, de alegria, comemorações de 50 anos, meio século. Eu havia feito uma coisa, estava no meu coração, mas que eu iria falar no meio da mensagem. Mas já mudei, vou falar agora. Vocês contaram a história aqui, certo? A irmã contou, muito bem detalhada, muito bonito. Mas esqueceu de uma coisa. É que esta igreja, irmãos, ela tinha aqui uma joia muito preciosa. E isso, pastor, ninguém falou aqui nos relatos. Uma joia preciosa. E veio alguém aqui na igreja e sequestrou essa joia preciosa. Vocês podem imaginar quem, né? Estou falando da nossa irmã Joyce e do Wesley. A preciosidade que tinha essa igreja na pessoa da irmã Joyce. Ela apareceu em toda a fita ela estava aí. O que tinha de muito valor, o sequestrador veio. E o problema é que ele está aqui com a gente. Está na hora de mandar prendê-lo, porque o que a igreja tinha de melhor, o camarada levou, né? Ok, brincadeira à parte, certo? Mas é assim que eu vejo a Joyce. Joia preciosa. E Deus me dá um privilégio de ouvi-la. A sua voz é melíflua. Gosto de ouvi-la cantar. Não ficaria devendo para nenhum talento ou cantores brasileiras, mas ela, para louvor e glória de Deus, é uma joia preciosa que segue brilhando pelos caminhos afora da vida. Essa é a minha palavra inicial. Estou acompanhado da minha esposa, Maria Cristina. Onde está? Não foi arrebatada? Ok, isso. Ela gosta de mandar beijo para todo mundo. E também vem as minhas ex-ovelhas, o irmão Walter, aqui os irmãos Valtinho, também a Meire também, foram as minhas ovelhas lá na Igreja Batista Ebenezer, certo? E aqui viram alguns colegas já da velha guarda, né? Então, para mim, hoje é um momento de muita alegria. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 90. Salmo de número 90. É onde está baseada a palavra de Deus nesta oportunidade. É um salmo muito conhecido. Foi escrito esse salmo por Moisés. O único salmo que ele escreveu foi este. Ele escreveu um hino e depois escreveu uma poesia que está em Deuteronômio, capítulo 32. E esse salmo faz parte da sua composição poética, literária. E diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas da corrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de Ti,
e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Amém. Ó Deus, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, igualmente abra o nosso entendimento, para que possamos entender, sentir, e que o Senhor fale ao nosso coração. Edifique a tua igreja. Sejam todos os teus filhos abençoados. Abençoados sejam todos que nos acompanham neste momento, todos aqueles que nos visitam. Abençoado seja este bairro de Vila Pires, pela presença dessa luz resplandecente que se chama a Igreja de Cristo. Obrigado por tudo que já ouvimos e por tudo que o Senhor seguirá fazendo aqui. Nesta dependência eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre um tema muito simples. Nas coisas mais simples, já dizia Leonardo da Vinci, estão as coisas mais sofisticadas. Jesus era muito simples. E eu tento imitar Jesus. Eu quero falar sobre um tema muito comum. 50 anos são passados. Não tem nenhum mistério, tem? 50 anos são passados. Então é esse o tema que eu quero conversar com vocês, falar para os irmãos. Enquanto eu falo aos ouvidos de vocês, Deus há de falar também ao seu coração. Existe uma voz do Espírito que trabalha conosco. E basicamente trabalha na nossa consciência, não diretamente em nossas emoções, porque quando compreendemos, somos abençoados. Então eu quero falar sobre 50 anos que são passados. Parece que o tempo hoje está correndo muito depressa. Mais depressa do que nós pensamos. Os anos vão ficando para trás. 50 anos se passaram. Vocês viram aqui nos slides aquilo que era essa igreja, o templo, há 50 anos passados. Agora, 50 anos já se passaram e o tempo vai correndo celeremente, vai correndo e nós vamos passando. Eu vi o brilho dessas três irmãs, um testemunho vivo daquilo que Deus fez aqui. O tempo passou. 50 anos são passados. E nós, ao olharmos para esta igreja aqui em Vila Pires, nós temos esta impressão de que os 50 anos foram... quase que nós não vimos o tempo passar. O fato é que nós chegamos aqui no dia de hoje, trazendo 50 anos de história. Tudo parece que foi ontem. Tudo parece que foi ontem. Aqui aconteceram conversões. Aqui aconteceram batismos. Sabem quantos? Eu tenho aqui anotado. 246. Isso a irmã não falou. Ok, o pastor que me deu essa informação. Todas as outras informações, nos 50 anos, a igreja organizou mais 3 outras igrejas. Positivo. Por aqui passaram 8 seminaristas que devem ter sido consagrados. Esta é a história desta igreja. Então, o tempo passou muito rápido. E esse é o produto que foi feito. Foi o legado que esta igreja deixou neste bairro e nessa cidade de Santo André. Tudo passou rapidamente. Esta igreja tornou-se aqui, nesse local, um marco na vida
de centenas de pessoas. Sim, o tempo passou, mas há uma coisa, ou coisas que permanecem. Coisas que permanecem inabaláveis. Existem marcos que foram fincados durante essas 5 décadas. No livro de Provérbios, capítulo 22, capítulo 22, versículo 28, pede para que não removamos os marcos antigos. Hoje, dentro da nossa denominação e dentro do contexto evangélico brasileiro, esta igreja é caracterizada como uma igreja histórica e uma igreja de raiz. Bem como os pastores. Pastor Joel é um pastor de raiz. É uma árvore que está plantada junto ao ribeiro e vai dando frutos na estação própria. As lutas aparecem. Somos assediados, principalmente nós, os idosos, pelas enfermidades. Escrevi recentemente uma crônica intitulada "Elas estão de olho em nós". Elas quem? As enfermidades estão de olho em nós, porque eu não tinha artrose e passei a ter artrose. E apareceu até uma doença, um tal de esporão, que é terrível, não quero nem ver. São coisas que acontecem em as nossas vidas. E estes marcos que esta igreja deixou aqui fincado, eles prosseguem, como, por exemplo, este marco da autoridade da palavra de Deus foi dito pelo pastor. A centralidade da igreja na palavra de Deus. E a irmã enfatizou o valor da escola bíblica dominical, que é para nós hoje o coração da igreja, onde nós projetamos e passamos os nossos ensinamentos. Mas ficou um outro marco também, que é chamado o marco da centralidade da pessoa de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando foi dado a palavra profética, só Jesus tem palavra profética. Ele diz que as forças satânicas não iriam prevalecer contra a igreja. Vocês que moram aqui na região e nós que acompanhamos o mundo religioso, hoje temos muitas igrejas de franchise, extensões filiais de igreja. As igrejas tornaram-se algo muito lucrativo quando pessoas que não examinam a palavra de Deus são levadas e são orientadas a pagarem pelas suas bênçãos. As bênçãos são administradas por Deus. Testemunho. A irmã que falou aqui contou uma singela história dela. Estava passando, o meu filho não dormia, não é isto? E daí a pouquinho ela entrou, o irmão orou. Irmãos, é este o nosso Deus. Tão grande é o nosso Deus, foi o que nós cantamos. E essa centralidade na pessoa de Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja. Os templos podem fechar, como estão fechando os templos na Europa. Mas a igreja não. Templo é matéria. E Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles, essa igreja que vai permanecer. E essa igreja chegou aos 50 anos porque ela fundou este marco da
palavra de Deus, o marco da pessoa de Jesus é uma igreja cristocêntrica. Mas existe ainda uma outra marca que ficou gravada, embora o tempo passasse tão rapidamente. A vida é assim. Por meio do nascimento, na vida chegamos, por meio da morte dela saímos. A vida é um entra e sai. Dado um momento, entra mais do que sai, e no outro momento, sai mais do que entra, em caso de guerra. Ela é entretecida de noite e de dia, de madrugada, de crepúsculo, noite e dia, entrada e saída. Como diz o Salmo, como diz o salmista Davi, a vida passa ligeiramente, e essa centralidade dessa passagem, ela vai deixando as suas marcas, e diz ali em Provérbios, no livro de Eclesiastes, que tudo tem o tempo certo, tempo para juntar e tempo de espalhar aquilo que se ajuntou. E levanta-se então o apóstolo Tiago e faz a pergunta, e ele pergunta: o que é a vossa vida? E ele mesmo responde: é como a neblina que logo aparece para em seguida dissipar. Pergunto eu então do lado de cá: de que vale a vida? A resposta é certeira, é somente em Deus confiar. Por que vocês chegaram até aqui? Nós chegamos até aqui. Por que eu me incluo? Porque nós somos o povo de Deus. E Jesus é o Senhor desta igreja. A igreja permanece na sua fidelidade doutrinária. Não temos uma doutrina batista, temos uma doutrina bíblica batista. E desde o momento que tudo parte da palavra, não tem como dar errado. Por isso essa igreja chegou aos 50 anos. Mas existe ainda um outro marco que foi caracterizado aqui pelos irmãos e foi expresso através do slide, é uma igreja missionária. A igreja não estava pensando somente nela. Ali apareceu o emblema de Junta de Missões Nacionais, de Junta de Missões Mundiais e outras atividades na qual a igreja estava envolvida. O trabalho, a caracterização de uma igreja batista se dá pelo fato de ser ela missionária e evangelística. Esta é a nossa credencial. Assim nós somos reconhecidos no mundo evangélico, quando se refere às igrejas batistas. Ademais, meus irmãos, de todos estes posicionamentos, da centralidade em Cristo, a fidelidade doutrinária, fidelidade da palavra de Deus, nós temos um posicionamento bíblico. E eu não hesito em dizer que isso foi colocado, foi marcado. O DNA da igreja diz respeito aos nossos, a forma como nós permanecemos, chegamos até aqui, porque permanecemos com a mesma fé. A fé é o sustento daqueles que a fundaram. Foi demonstrado aqui. Tiveram fé. E essa fé permanece conosco. E o apóstolo Paulo diz que ele acabou a carreira e guardou a fé. A nossa fé repousa sobre a palavra de Deus. Ela não é negociada, ela não é vendida, não há nenhum show de fé, porque isso é de caráter pessoal do nosso relacional com Deus. A igreja segue firme, porque repousa sua fé em Cristo Jesus. O mundo mudou, os costumes mudaram,
A tecnologia tem mudado totalmente o mundo. A inteligência artificial, ela está se expandindo de uma forma que nós não sabemos onde vamos parar. E nós, o povo de Deus, não negociamos a criação nossa, somos a feitura de Deus. A tecnologia não vai nos tomar, ou nós não devemos nos deixar tomar pela inteligência artificial, porque temos um relacional que é a testemunha do Espírito Santo conosco. Deus está conosco. E isso faz com que sigamos como igreja. Podemos até perder os nossos templos, como já há previsões neste sentido. Mas a nossa fé permanece. Mas uma outra coisa que faz com que sigamos adiante, nós permanecemos servindo o mesmo Deus. Durante esses 50 anos, Deus não mudou. Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, até chegarmos à sua presença. O mesmo Deus, nós permanecemos com o mesmo Deus. 50 anos são passados, os nossos dias passam-se com um conto ligeiro, tudo voa rapidamente, mas nós permanecemos na fé, nós permanecemos com o mesmo Deus. Ele continua soberano, continua eterno, Ele continua salvando vidas, Ele segue sustentando os seus filhos. Quem nos separará do amor de Deus? Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. E eu gostaria que você saísse desse santuário hoje, esse marco de 50 anos ficasse gravado na sua mente. E que você não negociasse em nenhum momento os seus valores, esses valores que aqui estão, esses marcos que faz com que a igreja siga permanecendo. Permanecemos também, irmãos, com a mesma Bíblia. Essa mesma Bíblia que aqui está. Essa mesma Bíblia que está no dia da posse, que deu 50 anos atrás, ela foi imutável. Há muitos querendo mudar a palavra de Deus, queremos tergiversar em termos de uma contextualização, de praticidade, de acordo com os pecados que vão pipocando por todos os lados. E a palavra de Deus, ela é firme, é uma espada, ela é penetrante. E a palavra de Deus, ela jamais será negociada. Surgiram e surgem muitas filosofias, muitas ideologias, muitas seitas. E, lamentavelmente, eu tenho observado, hoje, quem está pastoreando as nossas igrejas, eu espero que não a igreja do pastor Joel, é a mídia, é a televisão. Os membros confundem, sendo levados ou atraídos por outras entretenimentos eclesiásticos. Mas a nossa permanecemos porque temos a mesma palavra de Deus, que é firme e eficaz. Nós seguimos, meus irmãos, permanecemos com as mesmas expectativas dos céus. Nós seguimos aguardando a volta do Senhor. Ouvi hoje de manhã uma mensagem muito interessante de um irmão que estava nos Estados Unidos. Passou 40 dias lá e ele viu coisas horríveis. E ele gravou aquele momento tão singular, mostrando a sua netinha de 2 anos diante de um robô que estava diante dela. Então foi um quadro muito lindo. Nós seguimos olhando para o céu. E eu penso, meus irmãos, que Jesus está às portas.
Como disse um irmão da minha ex-igreja, cuidado, Jesus está na porta com a mão na maçaneta. Dado aquilo que está acontecendo hoje. E há muitas pessoas dormindo, há muitas pessoas apáticas, há muitas pessoas indiferentes, porque não tem havido dos nossos púlpitos a mensagem que diz, assim diz o Senhor, se houve muito pouco de pecado, temos que voltar a falar sobre pecado, temos que voltar a falar sobre adultério, temos que voltar a falar sobre o inferno, temos que voltar a falar sobre Satanás, o grande enganador. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E Deus quer nos capacitar nesse prosseguimento. Queremos prosseguir. E essa igreja afincada com esses marcos e permanecendo com esses valores que eu acabo de dizer aos irmãos, não tem nada que vai demovê-la desse seu posicionamento. Permanecemos vivendo os mesmos princípios e compromissos. Princípios e compromissos. E nós, os evangélicos batistas, nós temos alguns princípios dos quais não abrimos mão, faz parte da nossa própria história batista. Como, por exemplo, como vamos nos abdicar da oração? Como nós vamos nos abdicar do ministério da adoração e do louvor? Como nós vamos abdicar, meus irmãos, do amor que nós temos e precisamos ter pela Igreja de Cristo Jesus, e isso segue vivo em nós, e nós não abrimos mão, e não devemos abrir mão, para que possamos seguir, para que mais 50 anos venham a surgir, e daqui a 50 anos, que vocês me convidem de novo para eu vir aqui. Seria bom, né? Eu já estaria com 130 anos. Mas nada é impossível, né? Nada é impossível. Fazendo estudos, gosto muito de ler, estudo muito, gosto muito. Diz que a pessoa que vai viver 150 anos já está presente no mundo. 150 anos. Já imaginou? Com um governozinho mais ou menos esse que a gente tem. Se ficar 150 anos, mas 150 anos ele faz uma ressalva. 150 anos, falando cientificamente, ele diz que 90% de prótese e 10% de humano. Está nessa? Eu estou fora. Então, meus irmãos, esse Salmo de número 90 é uma poesia escrita por Moisés, que faz uma oração. Que linda oração que ele faz. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqueles que estão sob a viseira de Deus. Refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, é que Tu criastes a terra e o mundo, sim, de eternidade. Eternidade, Tu és Deus. O Senhor tem um propósito para a igreja, tem um propósito para cada um de nós, dos seus filhos. E este salmo é esta oração, é esta poesia, esses anos que passam tão brevemente, tão rapidamente. E aqui nós levantamos a pergunta que vocês já deixaram transparecer, porque foi dito no hino que o Wesley, inspirado, escreveu, nós seguiremos. Não é um ponto final, nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Porque Deus é o Deus do impossível.
quando tudo parecia perdido para vários tipos de pessoas, tanto bíblico quanto na história nacional, quanto a história mundial, houve um recomeço. Nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Qual é o legado que essa igreja está deixando? Primeiro, que essa igreja seguirá com a mesma fé, com o mesmo Deus, com a mesma palavra, com os mesmos princípios. E ao celebrarmos nós hoje, de uma forma tão histórica, tão alegre, com uma muito boa qualidade de música. Por que eu falo isto? Porque, às vezes, as músicas da nossa inódia, que muitas igrejas batistas estão cantando, parece mais um mantra, repetições, sem nenhum tipo de fundamento. Os 3 pilares que sustentam a igreja é o púlpito, a palavra, assim diz o Senhor. Ministério de adoração e louvor. E o ministério de educação religiosa, através da EBD. Característica desta igreja. É assim esta igreja. Foi fácil chegar até os 50 anos, porque está ela muito bem fundamentada. Nós estamos rendendo graças a Deus pela vida desta igreja. Nós estamos firmes, aguardando o retorno do Senhor da igreja. E eu gostaria de deixar com os irmãos, à guisa de uma orientação do pregador, respeitando a orientação do pastor local, que os irmãos sigam nesta mesma fidelidade à palavra de Deus, a centralidade em Cristo Jesus, a comunhão verdadeira expressa através do Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Se houver esta união, os tempos serão vendidos. Pois diz o Salmo, pois é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Os irmãos seguirão sendo ricamente abençoados. Mas, irmãos, existe um outro fator que farão os irmãos seguir como os irmãos estão seguindo e não temer o amanhã. É aquilo que diz em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quando Paulo, falando primeiro aos pastores, quem deseja o episcopado, depois, a partir do versículo 8, falando sobre os diáconos, no versículo 13 e 14, para que, se eu tardar, para que saibais como deveis viver ou trabalhar com a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Por que a verdade incomoda tanto? Porque a verdade que a igreja proclama é uma verdade personalizada na pessoa de Jesus. E hoje, meus irmãos, nós estamos mais para entretenimento do que para a verdade. Eu prefiro uma verdade sangrando a uma mentira acariciada. E a verdade corta, ela é translúcida, ela mostra quem nós somos por dentro, isso através da palavra de Deus, de sorte que devemos permanecer nesta unidade, sendo a igreja firme, coluna e firmeza da verdade, na mesma palavra, uma vez que o mundo está cheio de palavras, mas falta a palavra de Deus. E os irmãos, ao completarem 50 anos, que os irmãos tenham isto em consideração. A igreja
é chamada para refletir o caráter de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Que Deus siga abençoando os irmãos, que Deus siga abençoando o pastor Joel, a sua esposa Ivone, lado a lado. Quantas lágrimas, quantos momentos difíceis. Meus irmãos, hoje em dia é muito difícil ser pastor. Principalmente pastor ovelheiro. Temos muitos comerciantes. Temos muitos gerentes. Mas uma igreja que convive com o seu pastor 39 anos é de se admirar. Que Deus lhe dê essa mesma segurança, fé, e sigamos adiante. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Obrigado, pastor Eli. Que Deus o abençoe. Amém. Nós temos alguma coisa semelhante, muito parecida. Ele falou dos cabelos brancos, os meus também. Quando cheguei aqui, meus cabelos não eram brancos, né? Também eu fiquei sabendo que temos a mesma idade. Eu sou um pouquinho mais velho, somos do mesmo mês. Eu sou de 4 de janeiro, ele é de 31 de janeiro. Eu sou do ano 47, ele também de 47. Em 69, ele serviu o exército aonde mesmo? No Rio? Volta Redonda. E neste ano de 69, eu estava na Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, na Praça Sans Pena, esse mesmo ano, 69. Quase que nos conhecemos por lá, não é? É interessante isso. Vamos ouvir agora uma mensagem cantada, um trio, com o tema Agradecer. Já estamos encerrando, só mais um pouco. Nós queremos todos vocês aqui depois. O quintal da igreja aqui não é muito grande, mas a gente vai estar ali. Tem bolo, tem muito salgado, muito lanche gostoso e ninguém vai embora, ok? Queremos todos vocês ali, batendo um papo gostoso, nessa confraternização. Vamos ouvir o trio. Mas não é para clamar de joelhos. Estou diante de ti. Ouve, ó Deus, o que eu vou te falar. Já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em sua mão, eu percebi que cuidaste de mim bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Senhor, já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em sua mão, eu percebi que cuidaste de mim bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender,
entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer por tudo que sou e ainda serei, porque já lutei e tive a vitória, por tudo que sei e o que não entendo. Eu quero agradecer o que já passou e o que virá. Está em tuas mãos minha história, porque me criou, porque sou amado. Eu quero agradecer, eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, eu consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das como entender, mas eu posso agradecer. Já agradeço, só quero agradecer. já agradeço.